Então eu venho de uma família de 13 irmãos. Morei numa casinha muito pequenininha, num barraco, né? E ali havia amor, havia união. Meu pai era biscateiro, minha mãe lavadeira. E lá em casa, quem tivesse idade para trabalhar, tinha que trabalhar para sustentar os mais novos. E eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, como babá, faxineira, empregada doméstica. Mas tenho muito orgulho de falar isso aqui para vocês, porque nessas profissões, eu levo isso para a minha empresa até hoje. Porque eu aprendi muita coisa ali dentro delas. E aí, quando eu fui trabalhar na casa dessas pessoas, eu ganhava muito pouco. Então eu tinha ainda para juntar, para ganhar mais um pouquinho, eu vendia cerâmica e vendia roupas íntimas. Mas eu não queria só ser uma vendedora. Eu queria agregar valor ao meu produto. E eu ia para as fábricas para saber como fazer isso. Eu queria saber que qualidade tinha esses produtos para que eu oferecesse para meus clientes e fosse um sucesso. E eu fazia isso. E vendia tudo, gente. Tudo. Tudo que eu pegava eu vendia. E era maravilhoso, né? Porque a minha renda melhorava. E eu podia ajudar a sustentar a casa. Mas quando eu fui trabalhar como empregada doméstica, eu tive um problema. Porque, eu tinha um cabelo que era meio metro para cima, meio metro para o lado, era um bolo de cabelo, que vocês não têm nem noção. Acho que se fizesse o super relaxante, eu vinha aqui. Era imenso mesmo. E aí, as pessoas associavam isso à sujeira, a desleixo. E eu me entristecia, porque naquela época, Black Power, nossa, era maravilhoso, né? Era moda. Mas o mercado não me oferecia nada que eu pudesse tratar desse cabelo. Aliás, não tinha nem dinheiro para tratar o cabelo. E aí, eu tive que alisar o cabelo. Como a escova progressiva hoje. Alisei, fui trabalhar numa boa, tudo bem. Mas eu não era feliz. Eu não era feliz porque eu não tinha a realização do meu sonho. Porque quando o meu cabelo molhava, mesmo sendo um bolo de cabelo, ele pesava. Aí ficava assim, né? Ele balançava. E aí era um sonho, porque eu queria era aquilo. O cabelo queria balançar o cabelo. Secava, endurecia, não tinha jeito. Mas tudo bem. Alisei, trabalhei, mesmo com essa tristeza no coração. Mas com 21 anos eu fui em busca do meu sonho. Eu falei, chega, dei um basta e cortei meu cabelo. Cortei meu cabelo curtinho e fui fazer um curso de cabeleireiro. Para entender o meu fio de cabelo. Por que ele era tão duro? Por que ele era tão crespo? Não entrava pente. Gente, não entrava mesmo. Era garfo para pentear. Mesmo curtinho, era garfo. Garfo Black Power, conhece? Agora vai começar até um seriado que é um garfo assim, subúrbio, que vai começar. Tem lá um blecão. E aí, lá eu pensei assim, nossa, nem dormi direito naquela noite, quando me ofereceram esse curso. Não era um curso como hoje, um curso profissionalizante, né? Não era. Era um curso que quando você aprendia, lá na comunidade, você aprendia uma profissão e você tinha que ensinar o outro. Então eu fui aprender a ser cabeleireira, sonhando que eu ia ter a solução inteira para aquilo. Mas, gente, aprendi tudo que o mercado oferecia. Alisamentos, escovas, cortes, tudo. Tudo bem. Amei lidar com cabelo, aprendi a profissão, fiquei maravilhada e tudo. Mas cadê a solução para o meu cabelo? Nada. Teria que alisar novamente. Eu não aceitei isso. Eu deixei meu cabelo crescer. Conversei até com algumas patroas que na época já gostavam de mim, né? Eu tinha como encantar, né? Botava um lenço, amarrava, dava um jeito. Mas não alisei mais. Comecei a fazer experiências. Vai, vê lá se muda. Mudou. Perdi. Comecei, gente, depois que eu fiz esse curso e não quis mais alisar o cabelo, comecei a fazer experiência em casa, na bacia, com a colher de pau,
misturando matérias-primas. Naquela época, eu não sou química, né, gente? Então, eu não sabia que aquilo era matérias-primas. Eu chamava de pozinhos. Pozinho, me dá pozinho. E pegava pozinho com os representantes dali, que naquela época, quem vendia Enê, quando você aprendia uma profissão, todo mundo estava em cima de você para te vender várias coisas. E eu pegava esses pozinhos e saí misturando em casa. Eu trabalhava pra caramba, mas quando chegava final de semana, eu estava lá, na minha fórmula, né? Minha bacia. E aí, apliquei no meu cabelo. Gente, que desgraça, me perdoe. Gente, caiu muito. Eu fiquei igual um Simpson, assim. Caía um lado, caía outro. E aí era um sufoco. Meu marido reclamava, né, gente? Que isso? Era um problema sério aquilo. Essa época você pegou, né? E era sério, porque ficava feio demais. Mas aí eu fui esperta. O que eu fiz? Toda a família tinha cabelo desse tamanho, né? Os homens. Peguei meu irmão, pequenininho. Na minha casa era lei. Aliás, até hoje. Os mais novos têm que obedecer os mais velhos. Eu peguei ele, garotinho. Peguei ele. Vem cá, vou fazer experiência em você. Chorava, gente. Chorava, mas chorava muito. Muito. Mas eu falei, tu vai fazer. E fazia, minha mãe revoltada, mas eu fazia, ele aceitava, e foi caindo. Ele, como tinha um cabelão também, eu fui fazer um pedacinho, cortava, ajeitava. Por isso que tem até várias coisinhas aí. Era vários cortes. Já sabia fazer, era ótimo. Aí, fiz no cabelo dele, caiu. E eu fui passar. Gente, você sabe que a gente, quando vai fazendo uma experiência e trabalhando muito, porque eu não tinha tempo, naquela época já casei, tinha filhos, ainda trabalhava de empregada doméstica, vendendo essas coisas todas, e só pegava isso mesmo no final de semana, e olha lá. E aí, um dia eu falei assim, um dia eu estava na comunidade, e a minha prima falou assim, ô Zica, isso passaram-se 10 anos. 10 anos essa experiência toda. E aí minha prima falou assim, eu subindo do meu trabalho, tranquila. Minha prima virou assim para mim e falou assim, o que você passou no seu cabelo? Seu cabelo está com menos volume. O seu cabelo está com brilho. Gente, brilho antigamente era só se passasse óleo no cabelo, porque não existia. Quem tivesse brilho no cabelo, brilho que eu digo assim, um cabelo bem hidratado, sabe? Com aquele brilho bonito, só se você passasse óleo, né, Leila? Porque não... Então, eu falei assim, aí ela falou assim, quando ela falou para mim, eu também quero, aí é que eu digo, gente, foi o meu day one. Por quê? Porque eu descobri que eu tinha feito algo. Eu descobri que eu tinha, sabe? Que ali eu tinha desenvolvido alguma coisa. Fui para casa, voltei a fazer minha coisa ali com intensificação, aquelas coisas, aquelas misturas todas. Consegui uma química, registrei o produto. Gente, com toda dificuldade, tá? Hoje eu falo aqui assim, parece que é rápido, né? Mas não é não. Tudo para a química aceitar. Não acredito nisso não. Eu falei, gente, vamos lá, vamos ver no cabelo. Aí ela conseguiu passar para o papel, registrei o produto, conseguimos a patente. E aí eu com o papel na mão, fui convencer o marido a vender o único Fusca táxi, que era o bem da família, o único bem da família. Porque eu já era casada, tinha 3 filhos, e ele não tinha dinheiro, aposentado, comprou um Fusca para sustentar a família, mas ele viu a realidade do cabelo, gente. Ele aceitou, graças a Deus. Ele vendeu o Fusca por R$3.000. R$3.000, um Fusca 78, velhinho já. Mas R$3.000 foi uma renda, assim, foi a maior renda que nós, o maior investimento nosso. O nosso angel. É mesmo, é verdade. E convidei a Leila e o Rogério, aquele cobaia do meu irmão, aquele que foi cobaia, ele veio, se deu bem, né, gente? Se deu bem. Foi cobaia, veio trabalhar. Mas era uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa e veio fazer parte desse sonho, junto com a Leila também. E aí, a Leila e o Rogério já trabalhavam, tinham umas economias também, e eu entrei com o meu lado profissional. E abrimos o nosso primeiro salão de beleza
chamado Beleza Natural, porque ele foi, desde pequenininho, ele foi o mesmo nome, né? Beleza Natural, desde que nós abrimos. E aí, numa casinha, gente, pequenininha, mais de 100 anos, aquela casa velha, sabe? Velhinha, velhinha, mas que a gente conseguiu decorar, colocar flores, cafezinho quentinho, um produto inovador que na época não tinha, né? E Carinho. muita vontade de trabalhar, né, Leila? A gente não queria, a gente nem pensava em dinheiro, gente. A gente queria levantar a autoestima daquelas pessoas que sofriam, como eu, com cabelo. Então, a gente foi mais na emoção, no carinho, na força de vontade para abrir. E lá havia muito amor. Gente, foi um sucesso tão grande. Mas foi um sucesso tão grande. Mas eu vou contar para vocês mais uma coisinha. Porque antes do sucesso, você está pensando que a gente tinha dinheiro para... Dinheiro, não, está ali. Ah, tá. Meu Deus, eu me enrolo com isso. Peraí, voltou. Ih, Leila, voltou tudo. A gente não tinha dinheiro, gente. Eu me enrolo com essas coisas. Eu sabia que eu me enrolo. Pronto. Mas a gente não tinha dinheiro para fazer propaganda. Então a Leila teve uma ideia de colocar esse papel aí, um papel mesmo, gente, uma folha de papel, pequenininha assim. Parece que estava economizando até papel, né, Leila? Pequenininha. E a gente, e lá, ó, se seus cabelos são problemas, nós somos a solução. Cansada de acne, alisamento, antigamente era pasta, hoje é de botar o chapinha ali. Venha conhecer o Beleza Natural. E isso era um sucesso, porque a pessoa fala assim, nossa, tem alguma coisa diferente? Gente, a gente só via falar em alisamento, acne, pasta, chapinha. Aí a pessoa ia, porque era um ponto, o ponto de ônibus, tinha um terminal de um ponto de ônibus ali, perto do salão. Então, a gente ia fazíamos xerocávamos esse papel e colávamos no ônibus, naquele vidro atrás do motorista. E aí ele circulava pela comunidade toda, né? Pelas várias comunidades, que lá na Tijuca tem várias comunidades. E a gente pensava que a gente atendia só aquelas comunidades de lá. A nossa e mais outras ali na Tijuca. E na verdade não era. Olha gente, começou o crescimento do Beleza Natural. O salão abria às 8 da manhã. Gente, foi tão rápido. Assim, uns 3 meses depois, 5 horas da manhã já tinha fila. Às 9 já tinham mais de 100 pessoas lá dentro. Era uma loucura, todo mundo, pelo amor de Deus, faz o meu cabelo, eu quero arranjar um namorado, eu quero arranjar um trabalho, olha o meu cabelo. E o meu cabelo já estava melhor, já tinha balanço, o cabelo da Leila já estava, porque ela vai contar como é que ela se sentiu quando aplicou esse produto, maravilhosa. Oh. E era um cabelo desse tamanho, né, Leila? Tem que contar. Vou contar. E aí, as pessoas já ficaram encantadas, gente, como é que pode? E o produto não leva bigodinho, não leva nada, era só a aplicação do produto, o cabelo já fica assim. Né? Por exemplo, chego com um black desse tamanho e faço o cabelo já sai bonitão. Então, o pessoal fica assim, em meia hora eu tô pronta. Eu ficava louco, né? E aí, e já fazia assim, ó, eu vou para lançar? Aí, a pessoa já ficava toda, eu vou para lançar? E aí... E pro samba, né, Zica? Poder sambar. E eu balançava mais ainda. Eu balançava mais ainda. Então, gente, foi um sucesso, gente. Um sucesso tão grande que a gente ficava emocionada de ver pessoas contando a sua história de vida, querendo mais, querendo alguma coisa que pudesse trazer de volta o respeito, o carinho para si própria, sabe? E isso foi muito lindo para a gente. Porque hoje, gente, nós temos 12 institutos que hoje não é mais salão de beleza, não. Hoje são institutos de beleza, entendeu? E elas estavam ali, ó. Não, salão não, instituto de beleza. E é mesmo, gente. A gente tem orgulho de falar. Instituto de Beleza, Beleza Natural. 12 institutos. De 4 colaboradores, tem 19 anos a empresa, tá, gente? De 4 colaboradores, nós temos 1.500 pessoas. 1.500 colaboradores. Sendo que 1.410 são mulheres, com a oportunidade, muitas delas com a oportunidade do primeiro emprego, que a Leila vai falar um pouquinho também. E nós temos uma fábrica que se chama Cor Brasil, que produz 300 toneladas de produtos mensalmente, só para o Beleza Natural. Nós temos vários produtos na linha, mais de 70 produtos na linha já. Então, quer dizer, gente,
para contar mais um pouquinho dessa história para vocês, eu convido a Leila, minha amiga e sócia, né, Leila? Para contar mais um pouquinho aí. Já falei muito, né, gente? Meu cabelo, só para vocês terem uma ideia, um cabelo muito pouco rebelde. Assim. Imaginem Maria Bethânia num dia de ventania. E era mesmo. Era mais ou menos assim. Era enorme. Então, vou contar um pouquinho para vocês, né? Da minha história e como é que eu me inseri nessa história da beleza natural. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu era especialista em logística. Como assim? Meu pai era porteiro de edifício na zona sul do Rio de Janeiro e minha mãe lavava roupa para fora. Então, eu fazia as rotas de entrega. Para entregar mais rápido, com mais qualidade, eu tinha que ser especialista em logística. Depois, com 12 anos, eu fui trabalhar vendendo cosméticos porta a porta. Fui vender Avon, lembrei do Dr. Miguel falando da Christian Grey. Vendi Christian Grey, Daya nem existem mais, mas eram outras marcas, né, de produtos porta a porta. E aprendi muito, porque eu vendia desde o porteiro, e como eu já conhecia as rotas da época da logística, eu vendia desde os porteiros, dos condomínios próximos, até as madames, as pessoas que tinham um nível, né, de poder aquisitivo muito mais alto. E eu sabia exatamente o gosto de cada cliente, como eles queriam ser atendidos, que tipo de produto. Não sei se vocês se lembram daquelas linhas da Avon, né, de charisma, toque de amor, os porteiros adoravam aquilo. Então, vendia muito. Depois, eu passei a buscar um emprego formal, né? Eu já estava com 13 para 14 anos e consegui a primeira oportunidade no McDonald's. Falei, nossa, vou ter minha carteira assinada, vou poder ter meu salário ali fixo mensalmente. Achava aquilo o máximo e com 14 anos eu fui trabalhar lá. E foi assim, um caso de amor. Eu fiquei apaixonada pelo McDonald's. Todo mundo fala, McDonald's, poxa, trabalha pra caramba, trabalha fim de semana. Para mim, aquilo ali era um MBA. Eu vi os processos, a forma como uma empresa conseguia se multiplicar do Japão aos Estados Unidos, no Brasil, com qualidade, com processos, com atendimento ao cliente, com qualidade. Então, aquilo para mim era fascinante. Eu falei, nossa, um dia eu vou ter um negócio, vou conseguir fazer como o McDonald's faz, multiplicar isso com qualidade para o mundo todo. E aí, do McDonald's, eu conheci o Rogério Cobaia, lembra? A gente ficou amigo e eu conheci a Zica através dessa relação, né, com o Rogério. E, gente, foi muito interessante, porque quando a Zica estava nesse processo de testagem, né, como a gente ficou amiga, eu usei no meu cabelo também. A Zica testou no meu cabelo, já numa fase mais adiantada, graças a Deus, não caiu nem nada. Né? E aquele foi meu day one. Porque quando eu senti o meu cabelo transformado pela primeira vez, e aqui me desculpem os homens, as pessoas que têm cabelo liso, que não têm noção do que é. Gente, senti o cabelo balançando pela primeira vez. Não para cima, mas para baixo. Né? Eu usava toalha de banho para sentir alguma coisa roçando nas costas, porque tinha ideia do que era essa sensação. Eu pude sentir pela primeira vez e falei, nossa, a gente pode fazer disso um negócio? Não seja só para a gente, porque quantas milhares de mulheres também querem ter a mesma coisa. E a gente uniu forças, né? A Zica com a fórmula, a gente com a ideia de fazer. E eu trouxe toda a visão que a gente tinha aprendido no MBA, McDonald's, dividir o serviço em etapas. E cada etapa é feita por um especialista, como se fosse uma linha de montagem. No McDonald's, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas o sanduíche é feito também assim. Então, um prepara a carne, outro prepara o pão, outro faz a condimentação. E eu achava aquilo que dava uma produtividade muito maior. Eu falei assim, nossa, se a gente transformasse isso num processo para a beleza, a gente ia conseguir fazer muito mais atendimentos, a gente ia conseguir ter muito melhor preço e atender muito mais gente como a gente, que era humilde, que vinha de comunidades carentes. Né? Eu morava nessa época no Vidigal, uma comunidade do Rio de Janeiro. Então, aquilo para mim, eu falei, caramba, é a nossa chance. A gente não queria fazer só um salão. A gente entendia na própria pele o que é ser classe C, o que é ter cabelo crespo. E a gente queria oferecer isso para muita gente. Então, foi assim que a Beleza Natural começou, com um conceito que não era simplesmente da beleza do fio, mas era de tratar a alma, de tratar o sentimento, de autoestima mesmo, de tratar a classe C como classe A. Era como se a gente tivesse a certeza de que aquela mulher vinha lá em busca de uma experiência, de uma troca muito maior do que simplesmente ficar com o cabelo mais bonito. E a gente realmente fazia disso com muito prazer, fazia com que cada uma delas se sentisse como únicas. Mesmo quando era pequenininho, mesmo quando era muito simples, né? Sempre tinha água, a flor, o sorriso. Então, realmente, a gente queria fazer disso uma transformação. E aí, não adianta pensar só no cliente externo se a gente não pensa no cliente interno. Então, nossa equipe também sempre foi um foco muito grande. Porque a nossa equipe, como a Zica colocou, eram de meninas. Quase que 90% delas era a primeira vez que tinha oportunidade de trabalhar. Então, a gente tinha criado a técnica, que era exclusiva,
Nós treinávamos essas meninas, elas aprendiam em como era o processo mais simplificado, porque elas eram especialistas em cada etapa do serviço, a gente conseguia ter um treinamento muito mais rápido e muito mais eficaz. A entrega de qualidade de cada fase do processo era muito superior de um cabeleireiro que fazia todos os serviços, que eram generalistas, digamos assim. Então, a gente conseguiu fazer com que a equipe crescesse junto conosco. Então, 70% eram formadas por clientes que se transformaram em colaboradoras. 90% eram primeira oportunidade de emprego. Então, esse conjunto, né, de equipe, com processo, com uma fórmula inovadora, fez que o Beleza Natural tivesse realmente um conceito de negócio muito diferente. Só que a gente não queria parar por aí. O conceito estava formado, a gente precisava crescer. E crescer muito. Então, a gente foi buscar, eu acho que não é uma condição, mas o aprendizado, para mim, é sempre um atalho. Então, eu fui buscar a qualificação para poder ajudar a empresa a crescer ainda mais. Então, fui fazer administração na SPM, fiz meu MBA na Copead, fui buscar conhecimento, fazer com que a gente buscasse também profissionais, pessoas que tivessem experiência para compor a nossa equipe e fazer com que o negócio crescesse muito mais rápido. Porque a gente via esse potencial de mercado e falou, nossa, a gente tem que crescer. Poxa, nenhuma multinacional conseguiu fazer isso. A gente conseguiu. Empresa brasileira, gente, de empreendedor, que veio de comunidade, focada na classe C. E classe C, naquela época, não era o glamour do pra ralar. Não tinha base da pirâmide, ninguém falava disso. Era quase como se fosse um Brasil invisível. E a gente queria fazer para essas pessoas, que eram como nós. Então, era muito importante fazer com que isso fosse rápido, né, esse crescimento acelerado. E a gente estava sempre buscando essa oportunidade, mas sempre com uma condicionante. A gente sempre brincou disso, que é uma brincadeira séria, né? Não adiantava ter um currículo brilhante, não adiantava ter a qualificação da experiência, se não tivesse cacho na alma. Cacho na alma pode ser careca, loura, cabelo liso, não importa, mas tem que amar servir. A gente gosta de gente gentófila. Coisófilo, né? Quem gosta de ar-condicionado, ficar no computador lá, sozinho, isolado. Nada contra, mas no Beleza Natural tem que gostar de vucu-vucu, tem que gostar de abraçar gente, estar perto de gente, de movimento, de energia, porque é assim que a gente é lá o tempo inteiro. Então, a gente foi buscar gente gentófila e a gente conseguiu formar um time e fomos continuar a busca do crescimento. E aí, num dado momento, o Sebrae estava fazendo um concurso de casos de empresas, micro e pequenas empresas que eram um sucesso, que tinham conseguido algum sucesso. Eu falei, poxa, vou escrever história do Beleza Natural, quem sabe, né? A gente ganha. A gente conseguiu, a gente ganhou. E uma das premiações era participar de um evento de empreendedorismo, onde um dos palestrantes, por coincidência dos astros, era o Mário Chadi, dono da Rede Spoleto. E o Mário Chadi, durante a passagem que ele conta a história do crescimento da empresa, ele fala, nossa, mas durante o nosso processo de crescimento, a Endeavor nos ajudou muito, gente. Mesma frase, crescimento ajudou. O que é Endeavor? A gente foi buscar o que era Endeavor, nos inscrevemos, conseguimos passar pelo processo seletivo, e a Endeavor tem sido um atalho fantástico para o crescimento do Beleza Natural. Eu queria agradecer aqui, não somente pela oportunidade de a gente estar aqui, mas por tudo que a Endeavor tem feito pelo Beleza Natural desde 2005. Incrível. Como tem pouco tempo, não posso falar muito, vamos continuar. E o Beleza Natural hoje, gente, é como a Zica falou, uma empresa que está super estruturada. A gente agora está na pista de decolagem para um crescimento muito maior. De 12 para 120 institutos. A gente está saindo de 1.500 colaboradores com desejo de chegar a 15 mil nos próximos 7 anos. Tem toda uma estrutura de gestão, de qualidade. A gente já funciona como se a gente tivesse uma empresa para ser multiplicada realmente no Brasil e no mundo. Então, com muito controle rígido de qualidade, com muita preocupação em manter a essência do negócio, independente se ele tem 1 ou 1.000 clientes. Esse é o nosso desejo, né? Manter esse desejo de servir, sempre em primeiro lugar com qualidade. E a gente entende que essa mulher que busca o Beleza Natural, ela é o Brasil de verdade, gente. É a mulher simples, é quem está acostumada a servir e não a ser servida. Então, para a gente é uma honra, é um privilégio poder oferecer para ela esse tratamento, ou para ele, ou para a criança. A gente fala ela, né, como uma visão mais genérica, mas para essas pessoas que desejam, às vezes, muito pouco, mas que a gente pode encantar. Que a gente tem um instituto hoje, como a Zica colocou, são 12 institutos, alguns deles com 3 andares, com mais de 1.500 metros quadrados, são enormes, são super bem decorados. Se você entrar desavisadamente, você pode achar que ali é para classe A, porque a estrutura física condiria com uma cliente muito mais, de um poder aquisitivo muito mais alto. E eu acredito muito nessa frase, essa palavra, aliás, desculpe, essa descrição, Deus dentro de ti, ela está dizendo o significado da palavra entusiasmo. Entusiasmo quer dizer Deus dentro de ti. Olha o poder disso, gente.
Deus dentro de ti. E eu queria falar disso porque, assim, quando você vai empreender, tem tanta pedra no caminho, tanta gente dizendo que você não vai conseguir. E a gente, então, imagina, para a gente conseguir abrir nossa fábrica, a gente teve que abrir uma fábrica, porque ninguém acreditava que seria possível criar uma linha específica para cabelo crespo. A gente foi de terceirista em terceirista, tentando achar alguém que fabricasse nossos produtos, e ninguém se interessou. A nossa opção, nossa única opção era desistir ou abrir uma fábrica. Então, assim, não foi só isso, mas isso é só um exemplo de como foi difícil. Mas quando você tem um entusiasmo, você traz para o sonho todo mundo que vem acreditar também. E as dificuldades, os problemas, elas passam a ser uma maneira cara, mas uma maneira que você sabe que não vai errar de novo daquela forma. Você vai buscar um outro caminho. Então, o entusiasmo é fundamental para isso. Queria trazer um último exemplo, porque a gente tem um contato muito próximo com essas clientes até hoje, né? Eu visito pessoalmente a casa delas até hoje. Em uma ocasião, uma região do Rio de Janeiro chamada Nova Iguaçu, que é muito pobre, muito carente, eu fui visitar uma das nossas clientes, a gente sempre leva produtos, leva flores. E essa senhora, diferente das demais, que acontece normalmente, né, com aquela alegria de receber o Beleza Natural, de receber a gente, essa senhora ficou muito séria, muito compenetrada, olhando para mim, e ela não sorriu, ela não deu nenhum sinal do que estava acontecendo, e eu fiquei extremamente constrangida, porque eu estava com as flores assim, tentando entregar para ela um ramalhete grande de rosas vermelhas. E ela começou a me olhar assim e falar, minha filha, eu posso tirar uma foto com você, essas flores? Porque eu nunca ganhei flores na minha vida. É a primeira vez. Então, quando eu lembro dessa história, eu lembro da responsabilidade que a gente tem com essa transformação. Não é só beleza, não é só vaidade. É poder levar para o Brasil de verdade alguma coisa que pode ajudar uma pessoa a ter um emprego melhor, acreditar que é possível uma transformação. É isso que é beleza natural. E eu sei que para alguns de vocês talvez seja uma visão um pouco romântica, né? Cabelo, como é que pode transformar tanta vida das pessoas assim? Mas eu queria trazer talvez uma forma de exemplificar isso, uma ilustração. Zica, vem cá. Imagina, gente. Imagina uma mulher que diz... Vira isso! Essa é a nossa missão, né, Zica? Essa é a satisfação, gente, a felicidade, sabe? De sair disso para isso. Isso não tem preço. Não tem, gente, não tem preço. Para qualquer mulher mexer no cabelo, balançar o cabelo. Tem várias mulheres aqui, sabe disso, né, gente? Se o nosso cabelo não está bem, a gente não está bem. Pode estar melhor roupa, né? Não está bem, não está legal. Então, para a gente de cabelo crespo, isso aqui é autoestima puro, gente. Puro. Essa é a nossa satisfação. E é por isso, né, Leila? Que a gente vai levar autoestima e beleza pro mundo! Qualquer cabelo que existir